Voltamos com 27 segundos. Nós estamos entrevistando hoje, aqui nos estúdios da RCTV, a professora Margarete Diniz, que foi eleita reitora da Universidade Federal da Paraíba, mas ainda aguarda a posse no cargo por parte da atual reitoria. Enquanto daqui a pouco nós vamos retomar a entrevista com a professora Margarete Diniz, antes vamos ver uma reportagem, vamos assistir uma reportagem de Simon Cavalcante, da TV Correio, sobre a adesivagem dos veículos nessa época de campanha. O Batalhão de Trânsito da Paraíba apertou o cerco contra as irregularidades nesse tipo de propaganda eleitoral. No período de campanha eleitoral é assim. Os carros ganham rostos, nomes e números. Afinal, nenhum candidato quer abrir mão de uma propaganda itinerante que circula por todos os cantos da cidade. Mas se a divulgação nos veículos é boa para quem está na disputa pela Câmara ou Prefeitura, melhor ainda para quem confecciona os adesivos. Essa empresa de sinalização, por exemplo, já triplicou o faturamento. Nós investimos aqui na casa de R$350 mil esse ano, porque a gente sabia que essa campanha ia ser bastante disputada, então a gente ficou preparado para conseguir atender todos. A adesivagem de veículos com propaganda partidária é permitida durante o período de campanha, mas os proprietários dos veículos devem ficar atentos se o material publicitário segue as normas estabelecidas pela legislação eleitoral. Os partidos e as coligações, no primeiro momento, têm tido uma certa organização e as empresas que cuidam dessa área, tanto do material gráfico como de adesivagem, também foram orientadas para que mantenha aquelas informações básicas, né, que no caso o número de tiragem, quem mandou confeccionar, quem confeccionou também. Então são informações básicas, a coligação que pediu, ou o partido também, nesse sentido. A legislação proíbe propaganda eleitoral em veículos da administração pública e de permissionários, a exemplo de ônibus, vans e táxis. Nós vamos fazer uma consulta através da placa, iremos enviar uma notificação e caso ele não regularize, nós vamos mandar uma equipe e esse carro será recolhido e só será liberado quando da regularização. Os motoristas também devem ficar atentos à legislação de trânsito. A adesivagem de veículos deve seguir algumas regras sob pena de pagamento de multa. Para adesivagens nas latarias, não pode ser superior a 50%. E para os vidros, né, nós temos um percentual para os vidros traseiros, né, que não pode passar de 70% e 75%, né, para a questão da segurança do condutor. E nos vidros, o vidro para-brisa dianteiro, como os demais vidros, precisa também de um selo da fábrica que coloca. A ausência desse selo também dá a retirada dessas películas ou de adesivagem na questão da parte política. Para os motoristas que infringem essas regras, qual é a punição? Tem a penalidade de multa, né, retenção do veículo no local para regularização. Quanto é a multa? R$ 127. Eles são regularizados no local, né, e são liberados. Recebem a multa e são liberados. Né. Quem está nessa situação de acima, né, o carro todo envelopado, precisa de uma autorização do Detran. Vai ao Detran, né, paga-se uma taxa, né, para botar o carro como se fosse fantasia. Isso serve tanto de publicidade, né, para as empresas, como também para esse período eleitoral. E o Batalhão de Trânsito já está nas ruas para garantir o cumprimento da lei. Nós estamos parando todos os veículos que estão acima desse percentual, exatamente para deixar um pleito igualitário, né, para todos os candidatos. Pois bem, está aí para quem tem esse tipo de propaganda adesivada nos veículos, é bom ficar atento, porque as multas são pesadas para o bolso, principalmente para o bolso. Hoje, a Aeronáutica do Rio de Janeiro informou que estava em busca de um avião desaparecido, um monomotor que desapareceu no trajeto entre o Rio e São Paulo. Dentro do avião estava o piloto e um empresário paraibano de São José de Piranhas. O empresário Francisco Dutra, da construção civil, era radicado em Catanduva, interior de São Paulo, e no ano passado fez uma visita à sua família no Alto Sertão paraibano, também pilotando um avião. No final da tarde, equipes de busca da Aeronáutica informaram ao Portal Correio que encontraram
parte de uma aeronave que possivelmente seria do avião em que estava o empresário paraibano. E esse foi um dos destaques do portal Correio. A aeronáutica localiza em alto mar destroços de avião que podem ser de empresário paraibano. Essa matéria está completa no portal Correio, você acessa e tem todos os detalhes no endereço eletrônico www.portalcorreio.ol.com.br. E vamos voltar à entrevista com a professora Margarete Diniz, falando aqui sobre os questionamentos que estão sendo mandados aqui, enviados, tem parabéns, tem gente torcendo pela sua posse, pelas redes sociais, e o blog Bucho Furado, a equipe do blog Bucho Furado está aqui dando boa noite à professora Margarete e perguntando se a senhora já começou a formar a sua equipe administrativa. Não, ainda não, né? Essa lista tríplice precisa ser formada. Essa lista tríplice precisa ser encaminhada. A Justiça já determinou que a lista tríplice deverá ser com os mais votados na sequência. Uma sentença muito bem elaborada, muito bem fundamentada. Isso nos tranquiliza no sentido de que essa lista tríplice vai ser assim encaminhada. Mas nós vamos sim aguardar esse encaminhamento a Brasília. Eu digo que nós estamos atentos, né? Para até o dia em que chegue até a presidente Dilma, para que de fato ela possa homologar o nosso nome. Mas nós começamos a conversa, né? Nós achávamos que nesse período nós estaríamos numa transição tranquila, como sempre aconteceu e como de forma civilizada e democrática deveria acontecer. E, infelizmente, estamos ainda nesse imbróglio jurídico, mas vamos sim encontrar as pessoas certas para os cargos certos, para que de fato a gente possa cumprir fielmente a nossa carta-programa. Mas na sua cabeça, pelo menos, a senhora já está trabalhando assim, uma equipe? Verdade. Mesmo que informalmente. É verdade, eu já vou completar agora em outubro 28 anos de universidade. É claro que ao longo... já conhece a instituição por dentro, por fora? Ao longo de um ano também, caminhando em todos os campi da nossa instituição, nós encontramos pessoas, certamente, têm o perfil para a ocupação dos cargos que hoje de confiança que nós temos na instituição. Muitas pessoas deverão permanecer pela competência, pelo mérito, né? Isso não haverá uma mudança radical na instituição, isso não é possível, isso não é democrático, isso não é assim que se faz. Mas nós vamos sim pensar isso com muita tranquilidade, juntar o grupo, juntar as pessoas, traçar um perfil e critérios para a ocupação desses cargos. O blog Bucho Furado além de tudo, bem informado e engraçado, né? Está dizendo aqui, se ela quiser chamar a equipe do Bucho Furado, estamos à disposição. Então, eles inclusive, durante todo o período eleitoral, eles participaram ativamente desse processo eleitoral. Questionaram, inclusive, o papel de certos setores da imprensa, não foi? É lamentável, né? Eu digo que, infelizmente, algumas pessoas tomaram uma conduta parcial, o que não é bom para o bom jornalismo e para a democracia. O Ronaldo Rufo está mandando os parabéns e está lembrando que um dos votos dado a Margarete Diniz foi da sua filha, aluna da UFPB do curso de Serviço Social. Que bom. Obrigada, Ronaldo Rufo. Tenho certeza que sua filha e a sociedade paraibana e a comunidade universitária vão ter orgulho da gestão Margarete Eduardo Rabenrocha e da equipe que a gente denomina de UFPB+. A Lidiane Albuquerque está dizendo aqui que Margarete Diniz teve uma vitória na Justiça Federal e seu nome constará na lista tríplice, com certeza. Aí a torcida para que realmente a decisão da Justiça seja cumprida, né? Essa é a decisão da Justiça, inclusive cumpra-se com urgência. Né? E aí... Porque, na verdade, houve a concessão da tutela antecipada, ou seja, mesmo antes de julgar o mérito da ação, do recurso, a juíza já determinou que seu nome estivesse lá na lista tríplice, para não ter perigo da reitoria, do reitor ou do conselho da UFPB impetrar um recurso e, nesse meio tempo, encaminhar uma lista. Mas aí qualquer recurso que seja impetrado não tem efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo, né? Por então, isso que é a tutela tramitar, antecipada, né? Exatamente, a sentença da juíza, né? Nós já ganhamos 3 vezes por unanimidade no Tribunal Regional Federal, 5, Recife, 5ª Região.
no Superior Tribunal de Justiça pelo presidente do STJ e no Supremo Tribunal Federal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Então já está bom, né? Todas as instâncias superiores do país já se pronunciaram e aí não é possível que a maioria esteja errada. Né? Então nós acreditamos sim que de fato vai ser sim encaminhada a lista na sequência que a juíza assim determinou. Após a homologação, qual o tempo para que a reitoria determine uma data de posse? Na verdade, a posse deve ser dada e o mandato se inicia com o término do mandato do atual reitor. Pelo Diário Oficial, ele tem uma portaria do dia 29 de outubro, mas a informação também que nós temos é que ele tomou posse no dia 10 de novembro. Então, certamente, dia 11 de novembro, nós deveremos começar a nossa gestão. O Bob Wagner está aqui pedindo para eu lhe dar os parabéns. Muito obrigado, Bob Wagner, competente Bob Wagner, que tem um conhecimento muito grande na área lá da televisão e certamente poderá contribuir muito com o seu conhecimento e com sua competência na UFPB+. Professora, essa procrastinação, vamos falar assim, para que a senhora tome posse, de certa forma, prejudica o início de uma gestão que se esperava ser mais civilizada, mais pacífica? Óbvio, prejudica e muito. Eu conversava com o professor Eduardo Rabenrost, tão logo o processo eleitoral foi concluído, nós marcamos uma audiência com o atual reitor e nós achávamos, isso é de bom senso, de que nós poderíamos já estar num processo de transição, né, de forma muito tranquila, de forma muito democrática, para dizer que nós queremos contar a nossa história daqui para frente e que nós não estamos trabalhando contra nomes nem contra ninguém. Nós estamos a favor da Universidade Federal da Paraíba. A Mary Viedes, eu acho que é essa a pronúncia, Mary Viedes, também está mandando os parabéns, dizendo que Margarete, parabéns pela vitória, acreditamos em UFPB+. Então, esse UFPB+, há um ano foi criado esse slogan, né, de UFPB+. Eu lembro que às vezes eu parava num posto de combustível e o frentista perguntava: senhora, o que significa esse negócio? É UFPB M+. Eu digo, isso é uma eleição que vai acontecer na universidade e já começou com essa proposta. Então, e assim pegou. Eu tenho acompanhado os blogs, os Facebook, Twitter, e tem uma página chamada UFPB-. Eu que digo que é muito lamentável, eu tenho também acompanhado, visto que se escreve lá, eu digo, nós não queremos o UFPB-, nós vamos fazer o UFPB+ e melhor, tenho certeza. Página de adversário? Certamente, com certeza, e lamentável, é até cômico, mas faz parte do processo, vai fazer parte da história. Só para a gente repetir aqui, a senhora teve três vezes vitória no Tribunal Regional Federal. 3 vezes, por unanimidade. 5 vitórias no total. No total. 3 no Tribunal Regional Federal, 5ª Região, uma no STJ e uma no Supremo Tribunal Federal. Teve aqui também. E agora mais uma, é a 6ª vitória. Essa é a 6ª vitória. 6ª vitória, mais 2 turnos, eu digo que isso é o 8º turno. O 8º turno? É. A senhora já enfrentou o 8º turno, né? Vamos ver se dessa vez caminha mais rápido, né? Esperamos, já está bom. Eu digo que o recado que a comunidade universitária deu é que já está bom, 16 anos. Eu tenho certeza que a maioria da instituição e da sociedade também acha que é prerrogativa da democracia alternar poder. É só isso, não é contra ninguém. É a favor da universidade, é a favor da democracia e que 16 anos já está bom, esse grupo que lá está, e que é preciso mudar para que a gente agora possa apresentar uma nova proposta que a maioria acatou e que acredita que nós vamos sim executar. E esse é o propósito e assim vai ser. Vamos começar com a revisão do Estatuto da Universidade. Ok, professora, nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com a entrevista da professora Margarete Diniz, que foi eleita reitora da universidade, ganhou os 2 turnos da eleição, que escolheu a nova reitora para tomar posse, mesmo diante de um processo de greve na Universidade Federal da Paraíba. Ela teve mais de 90% dos votos válidos e agora está tentando tomar posse, embora o atual reitor e os conselhos da Universidade Federal da Paraíba tenham feito de tudo para que ela não assuma o cargo. Nós vamos ao intervalo e voltamos rapidinho com a entrevista de Margarete Diniz aqui na RCTV, do seu jeito, para você.